Leitura do livro A Cultura do Jejum, dia 3. Um pensamento contraditório. Os pentecostais, entre os quais me incluo, pregam o falar em línguas como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Fazem-no fundamentados em várias referências a essa experiência no livro de Atos e também pelo fato de Jesus ter falado dela em Marcos 16:17. Tal qual o jejum, não há na Bíblia nenhum imperativo a respeito do falar em línguas, ainda que Paulo mencione o assunto, não o ordena e isso para nós, é suficiente. Quando o assunto é jejum, o padrão de considerar tanto as referências de Jesus quanto as práticas da igreja em Atos não serve? Isso é muito incoerente. Permita-me fazer outra comparação de nosso falho padrão hermenêutico. Evangelizamos porque Jesus nos mandou fazê-lo, conforme registros dos evangelhos, Mateus 28:19 e Marcos 16:15, e fatos históricos de que a ordem foi cumprida pelos primeiros discípulos, Marcos 16:20 e Atos 8:5. Não dependemos de nenhuma ordem apostólica posterior para revalidar o comando uma vez dado pelo cabeça da igreja. Quando o assunto é jejum, a lógica muda? Como afirmei anteriormente, ouço e leio pessoas argumentando que se as epístolas não apresentam nenhuma ordenança sobre jejuar, então não devemos jejuar. O curioso é que as mesmas pessoas pregam o dízimo sem haver nenhum imperativo na epístola acerca do tema. São contraditórias em seus próprios argumentos. Não estou falando contra o dízimo. Creio, pratico e ensino sobre tal prática. Falo apenas de rever as regras de interpretação que temos aplicado ao jejum. O ponto é que não é necessário encontrar um imperativo sobre jejum nas epístolas, quando há um simples redirecionamento da prática para a nova aliança, comunicado pelo próprio Cristo em seu ensino. O livro de Hebreus cita o registro de Gênesis, no qual Melquisedeque, que recebe os dízimos de Abraão, em Hebreus 7, do 1 ao 4, e destaca que os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, Hebreus 7, 5. Na sequência, o escritor, falando de Melquisedeque, atesta que aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Hebreus 7, 6. Concluí, então, dizendo que aqui os que recebem dízimos são homens mortais, os sacerdotes levitas, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. O que significa essa alegoria profética? Os versículos seguintes explicam: e, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Hebreus 7, do 9 ao 10. Levi ainda nem existia. Ele foi bisneto de Abraão, quando o autor de Hebreus destaca Levi, antes de seu nascimento, representado então por seu bisavô Abraão, curvando-se diante de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e entregando os dízimos a uma sombra do que hoje é substância, na mudança de sacerdócio e de lei, atestada 2 versículos à frente, Hebreus 7:12. Os dízimos anteriormente pertencentes aos levitas seriam entregues a Cristo. Isso é mais que suficiente para que eu aceite os dízimos na nova aliança, mesmo não se tratando do imperativo dizimai. É evidente que o propósito de Hebreus de comunicar uma verdade como essa era de que os crentes entregassem seus dízimos a Cristo, nosso sumo sacerdote, e não que concluíssem ser apenas uma expectativa divina, porém opcional. Fico pasmo como alguns forçam a barra para defender uma opinião própria, em vez de considerar as interpretações corretas e coerentes das Escrituras. Deveríamos, como pregadores e ensinadores da Bíblia, descomplicar o assunto do jejum, e não o contrário.
Afirmar que o silêncio acerca do jejum, encontrado nas epístolas, é uma anulação da ordenança de Cristo, encontrada nos evangelhos, é uma grande aberração hermenêutica. Reforço esse ponto, acrescentando outra prova bíblica. Paulo, em suas epístolas, usava expressões como: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. 1 Coríntios 11, 23. Qual é o contexto dessa afirmação do apóstolo dos gentios? Que os cristãos, e observe que se tratava de gentios da nova aliança, os coríntios, e não apenas judeus da antiga aliança, deveriam observar o que Jesus havia determinado em sua última ceia. Os apóstolos trouxeram revelações complementares e não excludentes ao ensino de Cristo. E mesmo tais revelações procederam do próprio Senhor Jesus. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Atos 1, 3. O escritor de Hebreus atesta acerca de nossa salvação que tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Hebreus 2, 3. Os apóstolos e seguidores de Cristo que escreveram as epístolas possuíam a missão de confirmar e não de contradizer o que nosso Senhor ordenou. Isso me parecia ainda mais claro quando Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito das palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e não estão privadas da verdade. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. O apóstolo condenou as doutrinas discordantes das de Cristo. Isso inclui, portanto, qualquer instrução sobre o jejum que seja diferente do que Jesus ensinou acerca de jejuar. Além disso, mantinha ele próprio a prática de jejuar. Diante dessas evidências, pergunto: Paulo poderia ser usado como referência da não necessidade de jejuar? Biblicamente, não. Não faz sentido. Não faz muito sentido. Observemos outra declaração de Paulo sobre a origem de seu entendimento bíblico e da mensagem que comunicava em seus ensinos. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho para mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, do 11 ao 12. Existe lógica por trás da ideia de Cristo. Em seu tempo terreno, determinar que jejuássemos, porém, voltar atrás e não mais incluir o jejum nas instruções da igreja que ele próprio edificou pouco tempo depois por meio dos apóstolos? A verdade é que temos complicado aquilo que deveria ser simples. Se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é sua escolha, assim como também lhe pertencerão as consequências da negligência dessa disciplina. Entretanto, ninguém possui o direito de contrariar as Escrituras, afirmando que o jejum não é importante ou mesmo necessário. E pior que acreditar nisso é propagar um entendimento tão equivocado. Ensinar a palavra de Deus não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Tiago, falando pelo Espírito de Deus, asseverou: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago 3:1. Portanto, repito, cada crente decide como, quando e em quanto tempo fará aquilo que ele tem que fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deve ser tratado como opcional. Capítulo 2. Um olhar para o passado. Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Dietrich Bonhoeffer. Não sei ler esse nome.
Acredito de todo o coração que Deus está restaurando o entendimento e a prática do jejum e que isso seguirá ocorrendo da forma progressiva até a volta de nosso bendito Senhor Jesus. Também creio que um departamento espiritual no corpo de Cristo é tanto necessário quanto urgente. Por isso, precisamos criar na Igreja contemporânea, à luz das Escrituras, a cultura do jejum. A palavra cultura, oriunda do latim, significa essencialmente ato, efeito ou modo de cultivar. O dicionário da língua portuguesa define cultura da seguinte maneira: 1. Ação, processo ou efeito de cultivar a terra, lavra, cultivo. 2. Cultivo de célula ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. 3. Criação de alguns animais. 4. Cabedal de conhecimentos de uma pessoa ou grupo social. 5. Conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimento, costumes, etc., que distinguem um grupo social. 6. Forma ou etapa evolutiva das contradições e valores intelectuais, morais e espirituais de algum lugar ou período específico. Civilização. 7. Complexo de atividade, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes científicas humanas, das belas artes, ciências humanas e afins. Ou seja, a partir do conceito de cultivo da agronomia ou da biologia, a palavra cultura passou com o tempo em âmbito social a estar relacionada àquilo que promove conhecimento e valores que, por sua vez, determinam convicções e, por fim, geram comportamentos. Considerando tal definição, fica evidente que a Igreja moderna não possui a cultura do jejum. Entretanto, quando consideramos a história, constatamos que houve épocas em que essa cultura já foi predominante na Igreja de Jesus Cristo. Sobre isso, Valnice Milhomes afirmou: pela leitura do livro de Atos, portanto, ficamos com a convicção de que a prática do jejum era tão normal quanto entre os judeus. Teriam os cristãos em gerações posteriores, quando o evangelho se espalhou pelo mundo gentílico, continuado a praticar o jejum? Certamente que sim. O jejum ao longo da história. O jejum tem sido comprovadamente praticado pelos cristãos no decorrer da história. Ao citar esse fato, não defendo a prática de algo que se classifique como mera tradição cristã. Sustento apenas que a instrução bíblica foi de fato compreendida e praticada ao longo dos séculos, apesar de erros e extremismos que, em determinadas épocas, cerceavam o entendimento e o exercício dessa bendita disciplina espiritual, algo que parece acontecer também com quaisquer outras práticas do cristianismo. Além dos registros bíblicos, a única fonte de instrução que reconhecemos ter autoridade, outras fontes históricas também indicam que os cristãos jejuavam. Repito e enfatizo que as menciono não porque tenham a mesma autoridade bíblica, elas não têm. Quero trazê-las à reflexão por uma questão de historicidade e comprovação da continuidade enquanto prática comum da Igreja cristã. A Didache, o mais antigo catecismo cristão, escrito no primeiro século, registra que muitos dos primeiros cristãos conservavam o hábito de jejuar 2 vezes por semana e também antes do batismo. Os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Porém, você deve jejuar no 4º dia e no dia da preparação. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. A Didache foi mencionada por outros escritores antigos como Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia, que viveu no 3º século em seu livro História Eclesiástica. Esse rito do jejum às quartas e sextas, para não coincidir com o dia em que os fariseus jejuavam, foi sustentado pela Igreja Ortodoxa grega e citada por John Wesley em seu sermão 22. Os jejuns do 4º e do 6º dia eram observados por cristãos de toda parte.
Inácio, bispo de Antioquia, no final do primeiro século, demonstrou preocupação com jejuns exagerados, o que indica que não apenas que os cristãos jejuavam, mas também que alguns eram até mais intensos do que deveriam. Devote-se ao jejum e à oração, mas não além da conta, para não se destruir por meio disso. Não se abstenha de todo do vinho e de carne, pois essas coisas não devem ser vistas com desdém, visto que as Escrituras dizem: comereis a fartura da terra, em Gênesis 45:18. E novamente comereis a carne e ervas, Êxodo 12:8. E outra vez o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho no rosto e o alimento que lhe sustém as forças, em Salmos 104:15. Mas tudo deve ser usado com moderação, como sendo dádivas de Deus. Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo direto do apóstolo João, fato comentado por Irineu de Lyon e Tertuliano, em sua carta aos Filipenses no segundo século comenta: vamos, portanto, abandonar a vaidade da multidão e seus falsos ensinamentos e voltar à palavra que nos foi transmitida desde o princípio, vigiando em oração e continuando firmes na prática do jejum. Justino, um dos célebres mártires do segundo século, afirmou: explicarei como nós também nos dedicamos ao Deus quando nos tornamos novos através de Cristo, tantos quantos são persuadidos e creem que as coisas que ensinamos são verdadeiras e confessam ser verdade, e se dispõem a viver de acordo com elas, são instruídos a orar e clamar a Deus com jejum, para a remissão de seus pecados passados, e nós oramos e jejuamos com eles. Cirilo, bispo de Jerusalém, que viveu no quarto século, escreveu: não sejas, portanto, daqui em diante uma víbora, mas como tu foste antes da linguagem de uma víbora. Dispa-te, disse ele, da casca de cobra da tua antiga vida pecaminosa, pois toda serpente se arrasta para dentro de um buraco, e tendo-se livrado da pele velha, seu corpo torna-se jovem novamente. De modo semelhante, entre tu também pela porta estreita e apertada. Dispa-te do teu antigo eu pelo jejum, e expulsa de ti o que está te destruindo. Agostinho, bispo de Hipona, que viveu nos séculos IV e V, disse: mas, por ora, a necessidade é doce para mim, doçura contra o qual eu luto, para que eu não seja feito cativo, e prossigo com uma guerra diária por meio de jejuns, frequentemente obrigando o meu corpo a se sujeitar, e minhas dores são eliminadas pelo prazer. Martin Lloyd Jones, em Estudos no Sermão no Monte, ao abordar o assunto, não ignora a prática do jejum ao longo da história. Os santos de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares, não somente têm crido no jejum, mas também o têm posto em prática. Isso ocorreu entre os reformadores protestantes e, sem dúvida, foi observado também na vida dos irmãos Wesley e na vida de George Whitefield. O povo de Deus sempre sentiu que o jejum não somente é uma prática correta, mas também que ela se reveste de imenso valor quanto aos seus defeitos, sob determinadas circunstâncias. Por hoje é só, Deus abençoe e até a próxima.